revelou: minha netinha esposou o plano surpreendente dos meus pais para tomar minha herança. Maria sempre foi um pilar de coragem e dedicação na pequena cidade do interior de Minas Gerais. Aos 40 anos, sua mercearia, um legado familiar, era mais do que um comércio, era seu lar, seu suor e sua alegria. Entre prateleiras de produtos locais e o aroma do pão fresco, a vida seguia tranquila até que a chegada de Ana, sua encantadora netinha, preencheu seu coração com risadas e esperança. Cada gargalhada de Ana era como um raio de sol iluminando os cantos mais sombrios da casa. A inocência da menina trazia uma renovação que Maria nunca soubera que precisava. Mas a serenidade começou a ser ameaçada por um clima estranho. Seus pais, sempre exemplos de bondade, começaram a se comportar de forma estranha. Olhares furtivos, sussurros sobre uma herança que tangia Maria como um fio perigosamente cortante. Como poderia aqueles que sempre lhe ensinaram sobre amor e honestidade se enrolar em algo tão traiçoeiro? O que antes era um lar acolhedor, agora se tornava um palco de disputas silenciosas. Ao observar os olhares vagos e as conversas tensas, o peito de Maria apertava. O sorriso de Ana, refletido em seus olhos, se tornava quase um eco distante, como se houvesse algo obscuro se aproximando. Em uma tarde ensolarada, enquanto brincava com Ana no quintal, algo inusitado aconteceu. A menininha, cheia de curiosidade, decidiu investigar o desconforto no ar. Com a perspicácia de uma detetive mirim, Ana escutou conversas entre seus avós. Em um instante, a verdade se revelou como uma lâmina cortante. "Vovó, eles querem pegar seu dinheiro", exclamou a criança com um olhar inocente, mas sério. O sangue de Maria ferveu, transformando a alegria em uma tempestade emocional. Como poderia? Aquele sentimento de traição a desmantelava por dentro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sentiu-se como se a vida tivesse desmoronado ao seu redor. Sua história de amor incondicional estava sendo ameaçada por interesses egoístas. O almoço de domingo, antes um ritual tão sagrado, agora parecia uma armadilha. Cada garfada pesava toneladas, enquanto a tensão levava todos a um silêncio sufocante. O olhar aflito de Ana, ainda repleto de esperança, se tornava um lembrete pungente da inocência em meio ao caos. Maria sabia que era a hora de agir, de enfrentar seus pais e defender o futuro da menina que amava. Mas as questões com as quais se debatia eram densas como nuvens de tempestade. Em meio ao dilema, a voz de sua neta ecoava, questionando o que Maria realmente faria diante de tal traição. Olhando nos olhos da criança, ela se perguntava: ainda havia espaço para o perdão depois de tudo? O que viria a seguir poderia não só mudar a dinâmica familiar, mas também o que Maria acreditava sobre amor e confiança. O destino a aguardava e a decisão estava mais próxima do que nunca. Qual caminho ela escolheria? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com um laranja intenso que parecia refletir o turbilhão de emoções dentro de Maria. Ela observou Ana brincando com o gato da vizinha, o rabo do animal se agitando como se estivesse tão fora daquela tempestade familiar quanto a menininha. O sorriso de Ana era uma luz que se destacava na escuridão, mas Maria sabia que precisaríamos enfrentar a verdade em algum momento. Não era justo esconder a realidade daquela criança. Enquanto o silêncio dominava a casa, Maria se viu em uma encruzilhada. As palavras de Ana reverberavam em sua mente com uma clareza angustiante. Como enfrentar seus pais, que um dia foram seus maiores apoiadores? Mas o que estava em jogo agora era muito maior. Era o legado da família, a integridade de suas relações e, acima de tudo, o futuro da pequena Ana. No dia seguinte, Maria decidiu que precisava de um momento a sós com seus pais. O coração batia descompassado enquanto se dirigia à sala, um misto de medo e determinação crescendo dentro dela. Assim que entrou, ela notou os olhares estranhos trocados entre eles, como se já soubessem que o clima estava mudando. Antes que qualquer um pudesse falar, Maria tomou a palavra, sua voz firme, mas carregada de emoção. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Sinto uma distância que antes não existia. O que Ana escutou, é verdade. As palavras saíram pesadas, como se cada sílaba representasse um peso que ela carregava. Os pais trocaram olhares. A avó de Ana, Dona Helena, começou a chorar suavemente. O avô, seu Miguel, parecia perplexo, como se tivesse caído em um pesadelo.
Não é o que você pensa, filha, começou ele, mas Maria não estava disposta a ouvir desculpas vazias. Está em jogo a minha herança. E mais importante, está em jogo a confiança que sempre tivemos uns com os outros. Por que vocês dois estão assim? Por que essa ganância? A sua voz estava carregada de mágoa. Cada palavra que saía dela parecia agulhadas, perfurando o véu de tradição e amor que antes era tão sólido. Dona Helena respirou fundo, a expressão em seu rosto mostrando que ela estava lutando contra suas próprias emoções. É que, temos medo de ficar sozinhos, Maria. Este negócio da mercearia, é tudo o que nos resta. E a verdade é que podemos ficar sem nada se algo acontecer com a gente, disse, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Maria sentiu seu coração doer. Aquela não era a resposta que ela esperava. A perspectiva de seus pais agindo por medo dava um novo sentido à situação, mas não tornava a traição menos dolorosa. E se eu fizer o que você quer, o que acontecerá com Ana? Eu não posso deixar que essa ganância a alcance, ela retrucou, mantendo a determinação. Um silêncio pesado se instaurou na sala. Todos estavam cientes do que estava em jogo. A laço da família que parecia indestrutível estava agora em risco. Cada um refletia sobre suas ações e suas consequências. A porta da sala estava entreaberta, e o riso inocente de Ana ecoava lá fora. Essa imagem contrastava profundamente com a tensão que pulsava dentro da casa. No final, o que importa é a família, não o dinheiro, disse Maria, a voz embargada pela emoção. Ao olhar nos olhos dos pais, sentiu que ainda havia esperança para isso tudo. Mas como encontrar um caminho que unisse o amor familiar à responsabilidade? Maria sabia que o próximo passo não poderia ser feito às pressas. Ela precisava de um plano, de uma forma de unir os interesses de todos sem deixar de lado o bem-estar de Ana. E enquanto a noite caía, ela encontrou uma nova determinação, a de restaurar o que foi quebrado. Ao olhar nos olhos da filha, o que viria a seguir não poderia ser resolvido sem uma conversa franca. As decisões ainda estavam por vir, e o que parecia um abismo poderia ser a ponte para um futuro mais solidificado. Mas duas coisas a marcavam: como traria seus pais para o caminho do amor verdadeiro e o que ela faria com a revelação da ganância deles. Então, com essa dúvida pairando no ar, Maria respirou fundo, consciente de que o caminho à frente seriam mais do que questões de herança. Isso era sobre a essência do que significava ser família, e ela precisava ter a certeza de que no final, o amor venceria. Maria acordou no dia seguinte com um peso no peito que não a deixava. O semblante de seus pais ainda reverberava na sua mente, e a imagem de Ana brincando no quintal era um lembrete constante do que estava em jogo. O sol filtrava pelos cômodos, mas a luz que entrava parecia não conseguir dissipar a névoa da preocupação. Ela decidiu que, se o diálogo com seus pais não tivesse sido suficiente, daria um passo adiante. O amor dela por Ana e a proteção que queria oferecer à menina eram ainda mais fortes do que seu receio de desagradar os pais. Assim, Maria se lembrou de um velho amigo da família, o Sr. Francisco, um advogado que sempre se mostrou sábio e justo. Ele poderia ajudá-la a entender a fundo as implicações da situação. Com um plano em mente, ela ligou para ele. A conversa foi breve, mas ao ouvir a voz dele, Maria sentiu um sopro de esperança. Francisco concordou em se encontrar com ela mais tarde, e isso deu a ela a chance de articular suas ideias e preocupações. Enquanto esperava pelo encontro, Maria observou Ana pelas janelas. A menina estava tão envolvida na sua própria brincadeira que Maria fez uma prece em silêncio. Que ela nunca tenha que lidar com o que estou enfrentando. Quando o advogado chegou, Maria o recebeu com um abraço rápido e um olhar ansioso. Como se tivesse captado sua inquietação, Francisco começou a falar de maneira tranquila. Ele mencionou que, apesar de ser complicado, existiam possíveis soluções para preservar a mercearia e proteger o futuro de Ana. Maria ouvia atentamente enquanto as palavras dele se entrelaçavam em sua mente. É fundamental que todas as partes envolvidas estejam dispostas a dialogar, disse Francisco. Mas você precisa agir rápido antes que a situação piore. Ele sugeriu um encontro onde os quatro, Maria, seus pais e Ana, pudessem discutir abertamente o futuro da mercearia e a herança, mas com foco principal no que era melhor para a menina. A ideia de reunir todos novamente a deixou um pouco nervosa, mas ela abraçou a determinação que a impulsionava. Afinal, Ana não só era a herdeira de uma mercearia, mas de um amor que deveria prevalecer antes de qualquer diabo financeiro. Vou falar com eles, decidiu Maria, respirando fundo. Mal sabia ela que a conversa teria consequências mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Ao voltar para casa, Maria se deparou com a cena que já havia decorado em sua mente. Dona Helena e seu Miguel estavam sentados à mesa, parecendo preocupados, e Ana estava concentrada em desenhar.
Mãe, pai, precisamos conversar novamente, começou Maria, e as palavras dela pareciam ecoar nas paredes da casa. Era a hora de trazer à tona tudo que não havia sido resolvido. A tensão estava no ar. Ela viu a forma como os pais trocaram olhares, e por um momento a esperança pareceu escapar. Mas era assim que a vida funcionava, pensou ela, enfrentando as tempestades. Enquanto as palavras começavam a sair em meio a lágrimas e indagações, um pensamento a atravessou. Estamos todos prontos para ouvir a verdade? Mas antes que pudesse abrir mais espaço para o diálogo, o som do telefone cortou a atmosfera pesada na sala. Era uma mensagem de texto. Maria olhou para a tela e leu as palavras que a atravessaram como uma lâmina. Eu sei o que vocês estão escondendo. Nesse instante, um frio perpassou por seu corpo. A inquietação no ar aumentava e Maria não tinha como prever o que aconteceria a seguir. Como aquela mensagem afetaria os planos que estava tentando articular? Sem poder evitar, ela se perguntou a si mesma, quem afinal, seria capaz de expor os segredos familiares assim, de maneira tão repentina? Maria sentiu seu coração acelerar quando levou os olhos de volta para seus pais. A tensão crescerá tanto que parecia cortar o ar. Dona Helena estava pálida, enquanto seu Miguel fixava o olhar na tela do celular, como se tentasse desvendar um enigma mortal. A pergunta que queimava na mente de Maria era: quem tinha enviado aquela mensagem? E quem é essa pessoa? Maria perguntou, a voz quase um sussurro, temendo a resposta. Ela não tinha nenhuma ideia de que segredos os pais poderiam estar guardando ou que tipo de verdades estavam prestes a emergir. Os olhos de seu pai se desviaram, e isso só fez a preocupação aumentar. Maria, por favor. Seu Miguel começou, mas Dona Helena o interrompeu. Você não pode simplesmente ignorar isso. Precisamos ser transparentes uns com os outros, disse ela, sua voz mais firme do que de costume. A mensagem é verdade. Esconder algo de você não é uma opção. A frase dela fez Maria sentir um aperto no estômago. O que seria tão grave ao ponto de ser escondido? O silêncio pairou por alguns segundos que se arrastaram como dias. Maria olhou do rosto preocupado de sua mãe para o semblante cansado de seu pai. O passado estava começando a se desdobrar diante dela como um quebra-cabeça bagunçado. Então, foi Ana quem quebrou o gelo, com a inocência de suas perguntas infantis. Sobre o que vocês estão falando? A gente pode brincar depois? Seu olhar estava fixo em Maria, e o coração dela se partiu ao ver a confusão na expressão da menina. Querida, agora não é a hora, Maria respondeu suavemente, mas a verdade era que a vida deles estava prestes a mudar, e Ana tinha todo o direito de saber o que estava acontecendo. Por favor, só queremos saber de uma vez, Maria insistiu, direcionando-se a seus pais. O que vocês estão escondendo de mim e de Ana? Era a vez de Dona Helena olhar profundamente nos olhos da filha. Nós não queríamos que você soubesse assim. Mas, a mercearia não é a única herança que você e Ana têm. Existem outros interesses que precisam ser discutidos. Segredo sobre. As palavras se arrastaram como um peso imenso. Sobre o que, mãe? Maria estava quase gritando. A mulher respirou fundo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sobre um acordo que fizemos no passado. Foi tudo feito para proteger você, mas agora, a situação é diferente. E a escolha que fizemos pode afetar Ana. A verdade começou a cravar seus dentes nas entranhas de Maria. O que seus pais tinham feito? O que mais eles escondiam? As incertezas a consumiam, e a mensagem que havia recebido agora parecia um eco profético do que estava prestes a acontecer. E o que a mensagem quer dizer? Quem é essa pessoa que sabe? Maria questionou, o medo pulsando em sua voz. É, uma antiga conhecida, alguém que pode estar a par do nosso passado. E ela não é a única, seu Miguel acrescentou, parecendo mais velho do que nunca. Maria se sentiu paralisada. E agora? Seria necessário confrontar essa pessoa ou mesmo seus próprios pais? A realidade estava começando a desmoronar ao seu redor, e sem perceber, sua mente disparou para a única coisa que realmente importava. Ana. Como essa revelação abalaria a vida da menina? O peso da responsabilidade caiu nos ombros de Maria como uma avalanche. Precisamos agir rápido, ela disse, um novo desespero nascendo dentro dela. Não podemos deixar a Ana envolver-se nisso. Então, uma nova mensagem apareceu na tela do celular, trazendo consigo um frio ainda maior. Encontrem-me às 20 horas. Este segredo não pode ficar guardado por mais tempo. E a pergunta pairou no ar. O que mais Maria iria descobrir naquela noite fatídica? Maria não conseguia mais se concentrar nas vozes de seus pais. O tempo parecia desacelerar, e cada segundo que passava era uma tortura. O celular na mão tremia, uma extensão de sua ansiedade.
O que essa mulher conhecida do passado queria dela? O que mais seus pais haviam escondido? Se é alguém do passado, por que não me contaram antes? Maria perguntou, sua voz agora carregada de frustração e dor. O que mais estão segurando? Dona Helena deu um passo à frente, como se estivesse prestes a se abrir. Porque queríamos te proteger, Maria. Quando a Ana nasceu, fizemos um acordo, algo que nunca deveria ser revelado. Achávamos que estaríamos seguros. Mas o que é? O que pode ser tão complicado? Maria sentia que sua paciência estava se esgotando. Era um furacão de emoções, e a preocupação com Ana a fazia querer gritar. Seu Miguel finalmente falou, a voz trêmula. Era sobre um antigo débito, um amigo de família que se tornou nosso inimigo. Ele tem interesse em nossa mercearia, e por extensão em vocês. A mensagem pode significar que ele está de volta. E agora não sabemos se podemos proteger vocês. O ar ficou pesado. Maria sentiu a mágoa se transformar em confusão. Quem poderia ter tanta influência sobre suas vidas? Como um erro do passado poderia cair como uma sombra sobre seu presente e futuro? Então, ele quer o quê? O que essa pessoa quer de nós? Maria não conseguia se conter. Quer saber o que aconteceu com o acordo. E pode ter mais informações sobre nossas finanças. Na verdade, ele pode colocar nossas vidas em risco. A expressão de seu Miguel era de desespero, como se a realidade estivesse distorcida, como um sonho angustiante. Ana ficou ainda mais perplexa, sem entender a gravidade da situação. Por que vocês não vão até essa pessoa e conversam? Assim, tudo fica esclarecido e a gente pode brincar depois. O jeito inocente da menina de olhar para a vida fazia Maria lembrar da importância de protegê-la a qualquer custo. Não é tão simples, querida, Dona Helena tentou explicar, mas Maria a interrompeu. Precisamos enfrentar isso agora. Não podemos esperar até a noite, decidiu Maria, a adrenalina subindo e a determinação tomando conta de seu ser. A urgência no seu peito era como uma sirene, chamando-a para a ação. Ela olhou para a irmã, e por um breve momento, viu seu mundo resumido na inocência de Ana. Precisamos nos preparar. E quando a noite chegar, não teremos apenas esse encontro, mas uma determinação de desvendar todo esse mistério. Ela pegou a mão de Ana, que olhou para a irmã, um misto de admiração e preocupação nos olhos. Dona Helena e seu Miguel se entreolharam, percebendo que não podiam ficar parados. A vida deles estava em jogo, assim como o futuro da filha mais nova. A mercearia, a carta do passado, tudo se entrelaçava de maneiras que eles jamais tinham imaginado. Temos que saber exatamente o que vai acontecer hoje à noite, seu Miguel murmurou, enquanto todos começaram a se preparar. A tensão e o medo estavam loiros como a luz dos faróis em uma noite chuvosa, mas Maria sabia que não podiam se deixar abater, e à medida que o relógio marcava a passagem do tempo, uma certeza se formava em seu coração. A verdade não seria mais sufocada. E mesmo que viesse da dor, ela nocauteava suas sombras. No caminho, um novo alerta no celular fez Maria parar. Chega às 19h30. Não se atrase. O tempo era curto e o destino incerto, e Maria sentiu um nó se formar na garganta. O que eles iam descobrir naquela noite poderia mudar tudo. Agora, a pergunta que ficou pairando no ar era: até onde a verdade pode ser confrontada antes que o preço a ser pago seja alto demais? Maria continuou a segurar a mão de Ana enquanto os pensamentos giravam em sua mente. À medida que se dirigiam à mercearia, o clima ficava mais pesado, como se toda a cidade se preparasse para a tempestade que estava por vir. O simples som dos passos nas calçadas, o latido de um cachorro distante, e a luz fraca do sol se escondendo atrás das nuvens tornavam tudo mais apreensivo. Você acha que vamos conseguir? Que vamos entender tudo isso? Perguntou Ana, olhando para Maria com um misto de esperança e medo. A pergunta soou como um eco no coração da irmã. Maria sentia uma necessidade quase visceral de garantir que Ana pudesse confiar nela. Sim, Ana, nós vamos. E independente do que acontecer, eu vou estar aqui com você, Maria respondeu, forçando um sorriso, seu coração apertado. Como se cada palavra estivesse lutando para sair. Enquanto seguiam, a mercearia apareceu na esquina, suas luzes piscando como um farol de aviso. As prateleiras que uma vez foram seu lar, estavam agora envoltas em suspeitas e tensão, e a atmosfera dentro parecia mais sufocante do que costumeiramente era. Dona Helena e seu Miguel estavam na sala dos fundos, seus rostos pálidos refletindo o peso da situação. O que aconteceu? Maria perguntou assim que entraram. Havia um certo desespero nos olhos dos pais, e isso a fez tremer. Recebemos uma mensagem a mais, ele quer vir aqui pessoalmente. Que ele quer nos encontrar. Hoje, contou seu Miguel, sua voz ora firme, ora trêmula. O chão parecia balançar sob os pés de Maria.
Vocês não podem deixá-lo entrar. Precisamos pensar em alguma coisa, exclamou Maria, a adrenalina pulsando em suas veias. Por que não chamamos a polícia? Eles podem ajudar, sugeriu Dona Helena, mas a ideia parecia frágil demais diante da gravidade do problema. A voz da razão parecia distante, sufocada pelas emoções. Maria parou para pensar, a mente acelerada. O passado de seus pais incessantemente batia à sua porta. O que eles tanto temiam poderia se tornar real agora. Olha, precisamos preparar um plano, decidiu Maria, tentando assumir o comando, mesmo que estivesse só a um passo de titubear. Ana, fica aqui com a mamãe e o papai. Não quero que você veja isso. Você vai ficar bem, não vai? A pequena assentiu, seus olhos cheios de confiança, mas uma pontada de tristeza tomava conta do seu olhar. Maria e seus pais se reuniram, se protegendo atrás do balcão, a tensão subindo como um vapor. O tempo parecia escorrendo pelas mãos. Cada segundo uma eternidade. As horas pareciam arrastar-se até que exatamente às 19h30, o sino da porta da mercearia tilintou, anunciando a chegada do visitante. A luz que entrava parecia cortante, a figura parada na entrada era um estranhamento, um homem de terno escuro com um olhar penetrante, que refletia uma confiança maliciosa. O coração de Maria batia descompassado, enquanto o homem avançava. Ah, que saudades! Vejo que a família ainda está unida, disse ele, um sorriso que não chegava aos olhos. Os rostos de Dona Helena e seu Miguel arregalaram-se, mas Maria não ia permitir que o medo dominasse. Quem é você? Ela desafiou, a voz firme mesmo que seu corpo tremesse. O homem apenas sorriu mais amplamente, um gesto que fazia Maria sentir a pele arrepiar. Ah, vamos, Maria! Não vamos perder tempo com essas formalidades. Temos assuntos sérios a tratar. O que o homem queria realmente? Uma nova cena estava prestes a se desenrolar, e Maria sabia que tudo que ela e sua família lutaram por estava à beira de um abismo. Nesse momento, ela percebeu que, mais do que nunca, a coragem e a verdade eram suas únicas armas. Mas a pergunta era, até onde estaria disposta a ir para proteger aquilo que amava? O homem se adiantou, o olhar fixo em Maria como se tentasse penetrar sua alma. A tensão no ar era palpável, e Maria podia quase sentir o calor que emanava de seu próprio corpo, presa em uma batalha interna entre a coragem e o instinto de fuga. Deixe-nos em paz, gritou ela, decidida a proteger o que poderia ser sua última defesa. Ah, Maria, por que a resistência? Você vai precisar de mim mais do que imagina, ele respondeu, com uma voz suave que soava como uma serpente. Maria sentia os músculos do rosto endurecerem, e o medo que um dia havia sentido em relação àquele homem só aumentava. Como ele ousava entrar em sua casa? Aquele lugar que sempre fora um refúgio, agora estava imerso em tensão. Por que você está aqui? Dona Helena conseguiu perguntar, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. O instinto protetor das mães sempre a tornará a fortaleza da família. Vim trazer uma proposta, disse ele, ajeitando o terno escuro. Mas não estou aqui para discutir termos vagos. Acredito que vocês tenham muitos segredos guardados e eu conheço alguns deles. Alguns segredos que poderiam arruinar a paz de todos. Ele espalhou um sorriso torto pelo rosto. Parem com essa conversa. O que você quer? Se interpôs seu Miguel, colocando-se à frente da esposa e da filha, seu peito inchado com a bravura de quem já havia enfrentado monstros antes. Um acordo, respondeu o homem com a calma de quem já estava acostumado a manipular pessoas. Eu não quero obrigá-los a fazer nada. Meu objetivo é muito mais simples. E para ajudá-los a entender, vou revelar o que sei. Maria mordeu o lábio, sentindo um frio na barriga. A revelação que ele poderia fazer tinha o potencial de mudar tudo. O passado oculto de seus pais e o peso que carregavam pareciam agora estar à beira de uma exposição dolorosa. Eu sei sobre as dívidas que vocês escondem. Sobre o que pensaram em esconder das pessoas da cidade. O homem deu um passo adiante, e Maria sentiu a necessidade de proteger aqueles que amava, mas ela sabia que qualquer movimento poderia ser observado. Você não pode ameaçar nossa família. Esse não é o seu lugar, disse Maria, sua voz mais forte, mas seu coração pulsava rapidamente. Não é uma ameaça, é uma oportunidade, Maria. Pense bem. Você procura a verdade, não é? Mas a verdade pode custar muito caro. O que você quer em troca? Seu Miguel questionou, a voz firme como um tronco. Maria percebeu o desespero nos olhos dele, algo que a fez sentir uma mistura de amor e medo. Simples. Estou somente interessado em uma pequena parte do que é de vocês. Um acordo que poderia beneficiar todos, uma extensão de compreensão. Com isso eu me afasto e vocês voltam a ter suas vidas. Não é uma troca justa? Ele sorriu, enquanto os olhos de Dona Helena se encheram de lágrimas.
Estamos falando da nossa família, não de um negócio, seu insignificante. Maria disparou, lembrando-se do que havia movido seus pais a se mudarem para aquela cidade. Um novo começo, uma nova vida longe do passado. O homem a observava com fascínio, como se estivesse gostando do jogo que estava jogando. O que você acha que vai acontecer, Maria? Se você não tomar uma decisão, eu revelarei, e tudo será exposto. Eu apenas estou oferecendo uma saída. A atmosfera tornava-se cada vez mais insuportável, e Maria percebia que com cada palavra que se arrastava entre eles, o tempo se esgotava. Como poderia fazer o que deveria ser feito? Como poderia proteger sua família e ao mesmo tempo entender o que se escondia nas sombras do passado? Você não fará isso, Maria disse, a voz presa entre a certeza e a dúvida. Mas enquanto aqueles olhos espertos a encaravam, sentia que os segredos eram como correntes, prontos para serem rompidos, mas com um preço que poderia ser mais alto do que estavam dispostos a pagar. Nesse momento, um estalo alto ecoou na mercearia. Um aviso sutil, mas real. O que mais estava prestes a se revelar? O coração de Maria disparou, e ela percebeu que a tempestade era maior do que poderiam imaginar. Maria sentiu o estalo reverberar como um trovão, o eco se arrastando na quietude aterrorizante que cercava a sala. O homem, que parecia se alimentar da tensão, ergueu uma sobrancelha curiosa, mas seus olhos não deixaram de seguir cada movimento da família. Dona Helena, com as mãos trêmulas, segurou o braço de seu Miguel, enquanto Maria tentava, em vão, manter a coragem. Você está prestes a fazer um grande erro, Maria. Ele se inclinou ligeiramente à voz sussurrante, quase sedutora, como se estivesse coachando um pássaro preso. Eu entendo que você queira proteger sua família, mas existem verdades que não podem ser ignoradas. Dona Helena respirou fundo, os olhos apertados como se tentasse ver além da fachada daquele homem. Que verdades? O que mais você sabe? E como pode ser tão desumano em aproveitar a dor dos outros? Ah, Dona Helena, isso não é desumanidade. É a realidade. Ele gesticulou com as mãos, como se desenhasse um universo à parte. A verdade sempre encontra um caminho, e a sua família é um livro de páginas em branco, aquelas que eu poderia preencher se vocês permitirem. Maria se lançou para a frente, um impulso de proteção repentino. Nós não queremos nada de você. Podemos lidar com nossos próprios problemas. A bravura começou a se misturar com a vulnerabilidade. As palavras pareciam ecoar em um vazio, mas havia uma força ali que não podia ser ignorada. Mas é exatamente aí que você está errada, Maria. Algumas batalhas não podem ser lutadas sozinhas. E algumas verdades, bem, são mais dolorosas do que qualquer um de vocês jamais imaginou. Ele deu um passo, os olhos desafiadores, transformando-se em um predador à espreita. A mente de Maria girou. Um turbilhão de pensamentos e emoções se espremendo grudados na forma do homem à sua frente. O passado de sua família sempre fora um mistério envolto em silêncios, mas agora aquele mistério tinha um rosto e um nome. Era como se as sombras começassem a se desfazer, revelando contornos de uma história que ela tinha medo de enfrentar. Se você soubesse o que está em jogo, disse seu Miguel, a voz agora tingida de uma pressão que ele mal conseguia conter. Maria olhou para o pai, percebendo que naquele momento eles estavam juntos em um barco furado. De repente, o que você sempre teve em mente pode não ser mais o que importa, não é? O homem sorriu, como quem sabia que já havia vencido uma parte da batalha. Maria começou a sentir que a verdadeira ameaça não era a revelação, mas o poder de escolha que tinham. E aquilo a atormentava. A campainha da mercearia tocou. Uma jovem entrou e Maria a observou em um flerte de esperança. A aparência dela era familiar, e Maria não teve certeza se estava imaginando ou se realmente conhecia aquela garota. Uma memória surgia, uma presença próxima a eles durante sua infância. Era como se a vida estivesse entrelaçando o passado e o presente de formas que ela não esperava. O homem virou-se para a recém-chegada, a expressão alterando-se de forma astuta. Ah, uma visita inesperada. Olá, Ana, você está aqui também? A jovem parou, confusa, mas logo seus olhos se fixaram nos de Maria, e um fio de reconhecimento surgiu entre elas. Maria? O que está acontecendo? A tensão ficou ainda mais palpável com cada silêncio, aumentando a inquietação que preenchia o ar. O que Ana sabia? O que ela poderia acrescentar a essa história? Maria, precisamos conversar. Ana insistiu, seu olhar carregado de urgência. E naquele momento, Maria percebeu que a revelação de segredos não ia parar ali. Um novo caminho se abria, e ela estava prestes a dar mais um passo em direção à verdade, um passo que poderia mudar o destino dela de maneiras que ela nunca imaginou. Como uma tempestade se formando, a vida ameaçava desabafar sobre eles. Maria se questionou, o que mais havia escondido sob a superfície do que sempre considerou família?
Maria encarou Ana, a confusão em seus olhos se transformando em desespero. Por que ela estava tão agitada? O homem, aproveitando a situação, apenas riu, como se a cena se desenrolasse para diverti-lo. Acho que uma conversa entre vocês duas pode ser muito reveladora, ele disse, voltando-se para Dona Helena e seu Miguel. Quem sabe o que mais está escondido neste labirinto de segredos? Sobre o que você está falando, Ana? Maria perguntou, forçando-se a manter a voz firme, embora a angústia se espalhasse pelo peito. Eu não posso explicar tudo agora, mas você precisa saber que a situação é mais séria do que parece. E ele não está mentindo sobre ser uma das únicas saídas. Ana hesitou, a voz tremendo. Na verdade não importa, o que importa é a realidade que ele quer que você enfrente, interrompeu o homem quase satisfeito. Dona Helena, a senhora precisa me ouvir. Ana parecia estar prestes a desmoronar, as palavras não saiam como deveria. Lembra daquela caixa que a senhora recebeu um tempo atrás? O que tinha dentro dela? A expressão de Dona Helena se modificou, uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. Eu não queria que você soubesse disso, Ana. Eu sei que o segredo que está escondido lá pode mudar tudo, Dona Helena. E se esconde mais do que o senhor imagina, mais do que apenas um bando de papel velho, declarou Ana, a voz agora firme. A tensão na sala era cortante. Maria olhou para o pai, cujos olhos estavam fixos em Ana, um misto de preocupação e raiva. O que você quer dizer com isso? Que segredos? Que caixa? Lá dentro estão verdades algumas que você e sua família não estão preparados para ouvir. Ana lançou um olhar desesperado a Dona Helena, mas se não falarmos agora, pode ser tarde demais. O homem se virou, sua expressão desafiadora agora tornava-se fria. Veremos o quanto de verdade vocês estão dispostas a enfrentar. Lidar com a realidade pode ser mais doloroso do que se imagina. E se há algo que realmente pode mudar o destino da sua família, é melhor fazer isso logo. O coração de Maria pulsava rápido, a adrenalina empurrando-a para um momento de esclarecimento. Chega! Se vamos falar sobre isso, que seja agora. O que está nessa caixa? Ana respirou fundo, enquanto o homem passou uma mão pelo cabelo. Às vezes, o que mais tememos é aquilo que precisamos encarar de frente. E Maria, você e sua família vão ter a chance de decidir. Mas eu imploro, sejam cuidadosos com a escolha que farão. E se elegermos o caminho mais perigoso? Questionou Dona Helena, sua voz tremula entre o medo e a determinação. É aí que você se engana, Dona Helena. O perigo pode ser a única forma de se encontrar algo realmente valioso, completou o homem, um sorriso enigmático no rosto. Maria sentia que um abismo se abria à sua frente. O aprendizado, a dor, tudo a aguardava. Sentiu a mão de Ana em seu braço forte e decidida. Havia algo mais profundo entre elas, uma ligação que não podiam mais ignorar. Maria, precisamos ir até a caixa. Eu realmente não sei o que vamos encontrar lá, mas o que quer que seja, não pode ser pior do que essa escuridão que já estamos vivendo, disse Ana, buscando um impulso de coragem. Com o coração na garganta, Maria assentiu. Vamos descobrir juntos. À medida que se dirigiam para o que poderia ser a perspectiva de um novo futuro, a tensão era palpável. O ar estava carregado de perguntas sem respostas, mistérios a serem desvendados. Maria olhou para o homem, consciente de que, independentemente do que encontrassem, a batalha contra os segredos tinha apenas começado. E enquanto se afastavam, Maria mal sabia que a caixa guardava mais do que segredos familiares. Ela escondeva a verdade que poderia destruir tudo o que conhecia. O caminho estava se desenhando, e com cada passo, o peso do que estava por vir sentia-se mais intenso. Quais seriam as consequências de revelar segredos antigos? O que o futuro reservaria para eles? Maria respirou fundo ao abrir a caixa. A madeira antiga rangia, como se estivesse guardando histórias por muito tempo esquecidas. Ao olhar para dentro, encontrou documentos empoeirados, cartas amareladas e algumas fotografias. Sem saber que segredos estavam prestes a ser revelados, a tensão no ar era palpável. Ana estava ao seu lado, com uma expressão carregada de ansiedade. O que será que tem aqui? Indagou a voz trêmula. Vou descobrir, respondeu Maria, tentando manter laços de determinação ao mesmo tempo que a insegurança crescia dentro dela. Com cuidado, ela retirou uma carta das sombras da caixa e começou a ler em voz alta. As palavras, embora velhas, traziam um peso renovado. Querida Maria, a letra era conhecida. Se você está lendo isso, é porque a verdade não pode mais ser ignorada. Fizemos um acordo que à primeira vista parecia inocente, mas ao longo dos anos, se transformou em um fardo pesado. Precisamos que você entenda que o que fazemos, fazemos por amor, mas o amor pode se misturar com o egoísmo. As palavras a deixaram tensa.
Os olhares de Dona Helena e seu Miguel estavam fixos na filha, ansiosos para ouvir mais. Ao continuar a leitura, Maria sentiu seu coração apertar. Revelações sobre dívidas antigas, promessas quebradas e sombras de um passado que ela desconhecia começaram a surgir. E se um dia a verdade vier à tona, lembre-se do que realmente importa, a família. As letras finais pareciam uma súplica. A realidade daquele documento foi um balde de água fria. O que seus pais sempre haviam escondido se desenrolava de forma dolorosa. Então, é tudo verdade? Maria olhou para os pais, quase não acreditando no que tinha acabado de ler. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Helena, e seu Miguel não conseguiu conter o suspiro profundo. Filha, nós não queríamos que você se preocupasse com isso. Era para estar enterrado. Fizemos o que achamos que era certo na época, disse seu Miguel, sua voz embargada. Certa ou errada, essa decisão vai afetar a vida da Ana e a nossa também. A verdade é que estamos todos envolvidos nesta teia de segredos, Maria retrucou, a tensão crescendo. O homem que havia entrado na mercearia a observava tudo, como um artista satisfeito com a performance diante de suas mãos. Isso é o que sempre disse. A verdade pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Você não vai nos manipular. Maria disparou, seu olhar fixo no homem. Era como se uma nova força estivesse tomando conta dela, uma determinação recheada de amor protegido. Ana tocou em seu braço. Talvez, se falarmos abertamente, possamos resolver isso. Tem que haver uma maneira de curar e reconstruir o que foi quebrado. Maria olhou para a neta, admirando a pureza em seu coração. Ana está certa. Não podemos continuar assim. Precisamos conversar como uma família e encontrar um caminho. O homem sorriu, como se tivesse obtido o que queria. Esse é o primeiro passo. Mas sempre vale lembrar, tudo tem um preço. E você precisa decidir o quanto está disposta a pagar. Dona Helena enxugou as lágrimas e declarou, não importa o que aconteça, somos uma família. Vamos enfrentar isso juntos. Com a voz mais firme, ela pegou as mãos de seu Miguel e Maria. O peso dos antigos segredos parecia um pouco mais leve quando compartilhado. E assim juntos, decidiram enfrentar não só o homem que se havia infiltrado em suas vidas, mas também as verdades que precisavam ser feitas. Maria sentiu um renascimento dentro de si. O amor que tinha por Ana e por seus pais era mais forte do que qualquer sombra do passado. Naquele instante, a mercearia tomou vida novamente. O aroma do pão fresco parecia ter mais do que um significado. Era uma promessa de que, independentemente das tempestades que enfrentassem, o amor sempre encontraria um caminho. Havia uma nova esperança a preencher cada canto. Com as verdades reveladas e os segredos expostos, a necessidade de agir rapidamente se tornou ainda mais evidente. Eles precisavam tomar um novo rumo, e enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, Maria sorriu decidida. Nada vai nos separar. Vamos garantir um futuro melhor para nós e para Ana. E assim, ao voltarem para a mesa pela primeira vez em muito tempo, sentiam que o amor havia sido restaurado. A verdade que havia ameaçado despedaçar tudo agora era o cimento de seu novo lar. Maria sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas, em sua essência, estavam unidos pelo que parecia ser o maior legado, a família. Mais uma vez, o risinho de Ana ecoou pela mercearia, e Maria não poderia estar mais grata por isso. Havia luz no futuro, e com essa luz, uma nova missão: reconstruir e proteger a memória daquele legado. E você, que histórias e verdades está disposto a enfrentar? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a conectar mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final ali embaixo e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo. A verdadeira força da comunidade está em cada um de nós.